que o jovem é forte, é vigoroso, tem a vida toda pela frente. E eu quero que nós fiquemos com uma pergunta até o final hoje, de onde é que vem a força do jovem? Vocês sabem de onde vem a força de vocês? Quando o Nicolas levantou aqui, achei ele bem... Ele vai ter um personagem que daqui a pouco o Nicolas vai se identificar. E quando o Yuri cantou, eu vi que ele também é forte. E eu sei que nós somos uma geração forte, uma geração bonita, uma geração vigorosa. Mas onde está essa força? De onde é que ela vem? De onde vem a força de você, jovem? E aí eu começo a perguntar para vocês. Vocês sabem qual é a missão de vocês? Vocês já pararam para pensar assim, meu Deus, qual é a minha missão? Qual é o meu chamado? Todo mundo tem uma vida inteira aí pensando, qual é o meu chamado? Deus me levantou para quê? Ou Deus não me levantou e ainda não identifiquei meu chamado. Você sabe o que você vai ser quando você crescer? Quem nunca viu essa pergunta, eu estou perguntando pela primeira vez. O que você vai ser quando você crescer? Porque seus pais já sabem que eles são. Mas e vocês? Já pensaram no futuro? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são suas referências? E na Bíblia, todo mundo tem um personagem na Bíblia que você se identifica, que você olha para aquele personagem e diz, eu sou bem parecido com essa pessoa. Todos nós temos um personagem preferido na Bíblia. Alguns é Davi, outros é Moisés, outros o próprio Jesus. Mas quem é a pessoa que você mais se identifica na Bíblia? Todos nós temos alguém. E aí eu quero que a gente hoje fale sobre duas pessoas que, do primeiro momento, pode parecer que não tem nada de parecido uma com a outra, mas quando nós formos desenvolvendo, vocês vão ver que tem pontos que aproximam muito a vida desses dois homens e pontos que os distanciam muito. Então, quem são esses homens que nós vamos falar aqui hoje? Com certeza vocês conhecem a história de Sansão. Quem conhece aí Sansão? Levanta a mão. Muito bem. Então todo mundo aprendeu na escola bíblica sobre Sansão. Alguém lembra de uma característica assim de cara de falar sobre Sansão? O quê? A força. O que mais? Parece que eu vi cabelo, né? O cabelo de Sansão era comprido. O que mais? Quem lembra mais de Sansão? Desobediente, né? Vamos lá. E João Batista? Quem conhece João Batista? Olha só, o Sansão está no Antigo Testamento e o João Batista está onde? Onde está João Batista? No Novo Testamento. O que vocês lembram de João Batista? Característica dele? Batizava pessoas. Muito bem. Mais alguma coisa? Ele usava roupas estranhas, não é? Roupas estranhas. Vamos falar sobre isso. Então hoje nós vamos aprender um pouco do que aproxima a vida de Sansão à vida de João Batista. E o que separa a vida de Sansão da vida de João Batista. Mas uma coisa a gente vai ter que concordar. Os dois tinham muito poder. Sansão tinha um poder físico e João Batista tinha o poder o quê? Da palavra, do evangelho. E ele era grandemente poderoso. Se a gente colocasse os dois em uma arena, em um fight, em uma luta, em uma batalha, quem vocês acham que ganharia? Será? Vamos ver. Até o final vocês vão mudar de ideia. Então, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês no livro de Juízes, no capítulo 13, a gente vai ver um pouquinho quem foi Sansão. Juízes, capítulo 13. Quando vocês encontrarem, digam amém. Amém, aleluia. Vamos lá. E os filhos de Israel, a partir do verso 1 até o verso 3, diz assim, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos.
E o verso 3: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E aí, eu quero acrescentar mais os 2 versículos, que diz assim, o 4: Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre a cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, esse homem forte que nasce aqui, lá em Juízes, no capítulo 13, ele nasce em um momento muito difícil para o povo de Deus. O povo estava nas mãos dos filisteus por 40 anos. Eles estavam sofrendo. A gente, quando estuda um pouco mais sobre a história desse período, que foi os Juízes, eu não sei se vocês já fizeram um estudo mais detido no livro de Juízes, mas é um livro muito interessante. E dependendo da linguagem que você utiliza, você tem que orar para poder dormir, porque tem batalhas muito difíceis. É uma história, são histórias que impactam a nossa vida. É como se você estivesse assistindo um filme de Hollywood com heróis, com batalhas, com guerras, com muito sangue, muita matança, muita opressão. E quando Sansão nasceu, o povo estava sendo grandemente oprimido. Eles não podiam cantar, eles não podiam colher, eles não podiam viver. Eles estavam escravizados. E além disso, o povo estava também sem um líder espiritual, sem um governo. Então o que eles estavam? Estavam oprimidos, sofrendo debaixo do jugo dos filisteus. E por 40 anos eles não tinham juiz. O que era um juiz? Juiz era a pessoa que Deus levantava para cuidar do povo. O juiz tinha um papel de governar tanto espiritualmente quanto politicamente. O juiz ia na frente das batalhas. Um exemplo disso nós temos a juíza Débora, que foi ali na frente da batalha junto com aquele povo. Então o juiz era um homem que Deus levantava, e ele não vinha de uma linhagem real, sacerdotal. Ele era um homem que Deus escolhia por ele mesmo. Aí a gente conhece a história também de um juiz muito conhecido que levou os seus 300. Quem foi? Quem foi? Gideão. Então a Bíblia é repleta de histórias de juízes nesse livro. E a gente chega aqui no capítulo 13, em que faziam 40 anos que o povo estava à deriva, perdidos, sofrendo nas mãos dos filisteus. E aí na tribo de Dan, Deus levanta uma família que ele iria colocar um menino para nascer. E aí o anjo aparece à mulher que era estéril, e essa mulher daria à luz a um filho. Quando a gente lê a história de Sansão, a gente fica impressionado quando ela vai contar para o marido que o anjo veio e falou para ela que ela iria engravidar. E aí o marido dela fica tão preocupado, e ele diz assim: e como foi que ele te falou? E o que foi que ele te disse? Como é que eu vou criar esse menino? Ele vai ser especial, ele vai libertar o povo. Eu quero que esse anjo venha novamente. E aí essa história é tão interessante, é tão linda, a preocupação daquele pai em ouvir do anjo como é que deveria cuidar desse filho. Então a gente recebe essa notícia de que ele vai ter ali a responsabilidade de libertar o povo da opressão dos filisteus. Depois nós vamos ver que essa missão dele era tão poderosa que desde pequeno ele já sabia que ele tinha. Mas ela não veio de qualquer forma, ela veio com uma unção chamada o voto de Nazireu. E o que é esse voto de Nazireu? Ele era Nazireu desde o ventre. No verso 4, quando eu li, vocês viram que o anjo disse para a mãe dele: você não vai beber nada e você vai se preservar durante a gravidez. Então o voto de Nazireu era também que recaía durante os 9 meses que ele estava ali dentro da barriga da mãe dele. E quando ele nasceu, ele deveria se preservar dentro desse voto. E uma coisa que é interessante quando a gente vê a história de Sansão, ele tinha uma beleza muito grande. Ele era forte, ele tinha uma força sobre-humana.
Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque o nosso tempo não é tão grande e eu quero que a gente veja as comparações. Mas se você tiver interesse em estudar um pouco mais sobre Sansão, você vai ver que ele conseguia matar leão com as próprias mãos. Ele matou 1000 filisteus só com uma queixada de jumento. Então ele era forte, ele era muito, muito forte. Esse era o Sansão. E esse voto de Nazireu, eu quero dar um destaque a ele, porque muitos de vocês podem já ter ouvido falar, mas outros não. O que é o seu Nazireu? Nazireu é um termo que deriva do hebraico, que significa selecionado, dedicado, separado. E há duas categorias para você ser um Nazireu. Ou você é um Nazireu voluntário, ou você é um Nazireu designado. No caso de Sansão, ele era um Nazireu designado. Agora, há pessoas que fazem um voto de Nazireu. De acordo com os estudos, Nazireu pode ter um tempo ali, eu quero fazer um voto de Nazireu. Eu tenho ali um período de no mínimo 30 dias, um mês, para que eu fique sem algumas restrições. Eu fique ali com algumas restrições na minha comida e no meu próprio corpo. Então, o nazireado é um voto, é uma unção, é um sacrifício que você faz, se separando, se dedicando ao Senhor. Então, Sansão, ele era dedicado desde o ventre, ele era separado desde o ventre. E quais eram as restrições? Não podia tomar nenhuma bebida alcoólica e nem comer produto da videira. Ele não podia comer nada que tivesse fermentação, que viesse da uva. Então ele não podia tomar suco de uva, ele não podia tomar vinho, ele não podia comer esse tipo de produto. Ele também não poderia cortar o cabelo. Então o cabelo dele era, todo mundo o conhecia porque o cabelo dele era grande. Ele tinha um cabelo grande. E se você decidir fazer um voto de Nazireu, você vai ter que passar 30 dias sem cortar seu cabelo. Mas eu quero passar um ano em um voto. Você vai passar um ano sem cortar seu cabelo. Outra coisa que o Nazireu não podia fazer e não pode é tocar em nenhum tipo de cadáver, animal morto. Se tocar, quebra o voto. E a gente sabe que Sansão fez o quê? Ele matou um leão. Ele depois botou a mão dentro da boca do leão para tirar o quê? O mel. E depois ele pegou uma queixada de um jumento que estava morto e matou 1000 filisteus com aquela queixada. Então ele quebrou seu voto de várias formas, dentre elas tocando em cadáver. E uma curiosidade, se alguém quiser saber sobre o nazirado hoje, se você quiser fazer o voto, quando você vai cumprir o voto, quando terminar o voto, você raspa a cabeça, raspa a barba e queima tudo, entregando o sacrifício. Então é assim que fecha o voto para aqueles que fazem o voto voluntariamente. Até aqui tudo bem? Aí você fala, onde é que está essa base bíblica para o nazireado? Está lá em Números capítulo 6, do verso 2 ao verso 7. Bem, agora olhando para Sansão no contexto familiar, se vocês forem observar, a família de Sansão era uma família temente a Deus. Apesar de viver em um ambiente apóstata, apesar de viver em um ambiente oprimido, sendo escravizado, eles eram uma família temente ao Senhor. E eles criaram o filho deles de acordo com os preceitos. Então vocês vão ver Manoá criando ele de acordo com o que o anjo instruiu ele a fazer. Outra coisa, era uma família unida, mesmo diante dos conflitos. Vocês vão ver que quando ele decidiu que queria se casar com uma mulher lá dos filisteus, das filhas dos filisteus, o que a família fez? Tentou dizer, meu filho, essa mulher não é para você. No meio dos nossos parentes não tem uma mulher que te agrada? E ele disse, não, eu quero aquela. E aí, para agradar o filho, o que foi que os pais fizeram? Cederam. Os pais cederam para aquele filho. Então eles eram bons pais, mas amavam demais a ponto de ceder. Até aqui nós entendemos quem era Sansão. Ele era um homem que foi enviado por Deus para uma missão muito importante e ele tinha muito poder. Ele tinha uma unção de
Deus sobre ele. E essa unção era manifestada através daquela força, daquela forma como ele era temido. As pessoas, os inimigos, tinham medo dele. Ok? E aí a gente chega no Novo Testamento em João Batista. João Batista, ele era da tribo de Levi, descendente de Arão, ou seja, ele vinha de uma família sacerdotal. E o nascimento de João Batista, ele foi, a gente vai ver tanto no primeiro capítulo lá de João falando sobre ele, quanto a gente vai ver lá em Lucas. Se você puder abrir sua Bíblia, em Lucas, se vocês puderem abrir em Lucas, é Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, amém? Diz assim, ó: existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Verso 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé diante do altar do incenso. No verso 12, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi atendida, foi ouvida, e Isabel, tua esposa, dará à luz um filho, e lhes porá o nome de João. E aqui nós vemos que a história conta que eles eram uma família muito piedosa. E eles já haviam pedido para o Senhor que eles queriam ter um filho, mas eles não receberam. E o tempo foi passando, foi se avançando, e eles foram envelhecendo. Acredito que chegou um momento que eles pararam de pedir, porque passou tanto tempo que eles imaginaram, não vai mais ter condição. E aí o que é interessante é que da mesma forma como aconteceu com Sansão, um anjo também apareceu. Lá em Sansão apareceu para a mãe dele, e aqui apareceu para o pai de João. E foi o pai dele que ficou sabendo que ele teria um filho. E a gente sabe que naquele momento ele ficou tão assustado, ele ficou tão perturbado, que ele não acreditou. E o anjo disse: porque você duvidou, você vai ficar sem falar, e a prova é que você só vai voltar a falar quando seu filho nascer. E aí ele ficou mudo. Algumas pessoas dizem que ele também não ouvia. Ele, além de mudo, ficou também surdo. E aí a gente vai ver que a esposa dele vai engravidar. E quando ele nasce, as pessoas chegam para o pai dele, para a mãe dele, e dizem assim: vamos colocar o nome dele de Zacarias. E a mãe dele disse: não, o nome dele vai ser João. E aí vão perguntar para Zacarias, tentando fazer mímica para ele. E aí ele pede um materialzinho que ele escreve, e ele diz: o nome dele vai ser João. E quando ele escreve, as pessoas entendem que ele está ouvindo. E aí ele vai e declara: o nome dele é João. E aí todo mundo fica impressionado, porque o pai volta a falar. Naquele momento há um impacto tão grande nas pessoas, que as pessoas ficam assustadas e começam a dizer: o que vai ser esse menino? Quão poderoso vai ser esse menino que ao nascer traz a voz de volta para o pai? Então as pessoas ficam impressionadas com o nascimento de João. Ele tinha uma missão muito poderosa. E qual era a missão de João? Preparar o caminho do Messias. E aquilo era tão incrível, porque João, ele tinha uma família sacerdotal, ele poderia ser criado no templo, ali, sendo preparado para assumir o lugar do pai, só que ele é criado em um lugar totalmente diferente. Ele é criado no deserto. E é lá no deserto que João começa a exercer o seu ministério. E uma coisa que algumas pessoas não observam, mas João também era um nazireu. E ele era um nazireu não por determinação, ele era um nazireu voluntário. E como era
ser nazireu voluntário? João não comia qualquer coisa. João comia o quê? Besouros e mel silvestre. Ele não cortava o cabelo. E ele usava roupas de pele de animal. Isso fazia parte do voto dele de sacrifício, de separação ao Senhor. O contexto familiar de João é bem interessante, se parece um pouco com o contexto familiar lá de Sansão. Os pais dele, a palavra que eu li aqui em 1 Lucas, no verso 6, diz que eles eram uma família justa, que vivia de forma irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, Zacarias e Isabel eram pessoas muito prudentes, muito zelosas com a palavra e ensinaram ao filho de maneira muito atenta os preceitos do Senhor. Outra coisa, os pais dele criaram de acordo com a palavra. Eles eram uma família sacerdotal. Zacarias era da tribo de Levi e Isabel era da tribo de Arão. Então ele tinha uma descendência totalmente sacerdotal. Os pais dele celebraram o nascimento do menino, inclusive Zacarias fez um lindo cântico, queridos. Eu não sei se vocês já viram esse cântico, mas é tão especial. Está aqui ainda no capítulo 1, a partir do verso 57 e vai até o verso 76. Tem um pedacinho que eu acho tão lindo. Ele começa a bendizer o nome do Senhor. O cântico começa no 67 e vai até o 76. Quando ele vai dando glória a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque Deus levantou da nação poderosa, e ele vai dizendo tudo que Deus fez. E no verso 76, ele diz assim: e tu, ó menino, falando para João, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. E ele sabia quem era João. Ele era um bebezinho, que o pai dele olhou para os olhos dele e disse: meu bebê, é você que vai preparar o caminho do Senhor. É você, meu filho, que vai endireitar as veredas. É você. Você vai quebrar essa roda, você vai quebrar tudo. E você vai ser a voz do que clama no deserto. Aleluia. Não sei se você consegue compreender o poder que há quando o pai celebra a Deus pela vida do filho que chega e o filho que se alegra em saber o chamado que Deus colocou na vida dele. Há muito poder na vida de João Batista, há muito poder naquela unção que Deus liberou para ele. É assim como há poder na vida de vocês, assim como há poder desde o momento que você estava ali sendo gerado no ventre da sua mãe. Havia poder do céu sendo liberado sobre você. Talvez você não saiba o que na sua vida tem a ver com a vida desses homens, mas eu vim aqui para dizer para você: a sua vida tem a ver, porque Deus disse que você seria uma bênção e você é. Ele levantou com muito poder e com muita autoridade, e a Ele toda a honra e a Ele toda a glória para sempre. Aleluia! E aí a gente chega aqui a olhar para esses dois homens. O que tem de parecido e o que tem de diferente entre eles? Os dois foram anunciados por um anjo, não foi? Os dois eram filhos de crente, não era? Amém? Amém. Os dois eram fortes, só que de maneiras diferentes. Um era forte na força do seu próprio braço e o outro era forte em Deus. Sansão era alto, forte e bonito. Ele era famoso, ele era temido pelos inimigos, ele era violento na batalha, mas ele quebrou o seu voto de nazireu. Ele quebrou, ele rejeitou o que Deus deu para ele. Ele se envolveu com mulheres filisteias. Foi o primeiro passo. Quantas vezes o jovem acha que um relacionamento não tem nada a ver? É porque não é crente. É porque isso, porque aquilo. As pessoas com quem nós nos relacionamos impactam na nossa vida espiritual, impactam no nosso chamado, impactam no nosso ministério, impactam no nosso futuro.
deliberadamente quebrou seu voto porque era egoísta, porque era soberbo, porque achava que ele era o fortão. E aí a gente chega em João Batista. João Batista poderia ter crescido no luxo da família sacerdotal. Vocês sabem como era a vida de sacerdote. Eles tinham muitos privilégios, eles tinham muito luxo, eles tinham muita vaidade. Quando você via um sacerdote passando pelas ruas de Jerusalém, todo mundo conhecia, porque a roupa era diferente, o jeito que eles andavam era diferente. Havia luxo, havia fama. Mas ele foi para onde? Ele fugiu de tudo aquilo. Ele foi para o deserto. Parece clichê, mas o deserto é lugar de tratamento, o deserto é lugar de escassez, o deserto é lugar de aprendizado, o deserto é lugar de fazer homens e mulheres humildes. Não espere ser um jovem cheio do poder, vivendo no palácio. Jovem cheio do poder é jovem humilde, é jovem que anda em lugares esmos, lugares difíceis, jovem que passa pelo processo até chegar lá, jovem que tem tudo. Ele não luta por nada. Ele nunca vai viver como aquele que passou pela dor, pelo problema. Então, ele foi crescer aonde? No deserto. Ele era diferente dos jovens da idade dele. Uma coisa que foi comentada aqui, eu acho que foi o Yuri que falou, ele andava com a roupa feia. Não foi? A roupa dele era realmente diferente. Tem gente hoje que acha que é legalismo e religiosidade. Crente que quer andar usando roupa. Crente hoje em dia, você não sabe mais quem é crente, porque o crente não quer mais ser diferentão. Crente hoje, principalmente jovem, quer andar com a calça da moda, quer andar com a blusa da moda, quer andar com a roupa da moda. E aí eles acham que isso não tem nada a ver. Irmão, não tem nada a ver. Tem, porque a roupa é uma comunicação. A roupa manda uma mensagem para quem está te vendo. A roupa comunica sobre você, sobre seu lugar, sobre quem você é e onde você quer chegar. Então a roupa sim comunica. A calça rasgada, lá toda rasgada, comunica uma coisa. O vestido transparente comunica uma coisa. A roupa coladinha comunica uma coisa. Você está disposto a lidar com o que você está comunicando? Quem é você quando anda pela rua? Quando vem para a igreja, tem a roupa do culto. Mas quando vai para o shopping, quando vai para a praça, é outra roupa. Parece bobagem, por favor, não tomem isso como... Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para a gente aprender, amém? Aleluia! A roupa dele fazia diferença sim, queridos. A roupa dele fazia diferença. As pessoas poderiam até estranhar, mas respeitavam João Batista. Respeitavam ou não respeitavam? Quantas pessoas iam lá no deserto ouvir a pregação dele? Quantas pessoas que ouviam lá no templo deixavam de ouvir no luxo e nas coisas ricas e iam lá ouvir a verdade que saiu dos lábios dele? E a roupa dele contava, a roupa dele era importante. Como ele se vestia era importante. Agora a irmã está achando que nós vamos ter que andar bem vestido. Não. A Bíblia diz como é que a gente tem que andar. Como é? Simples, prudente, modesto. A Bíblia ensina tudo. Modesto. Comia gafanhotos e mel silvestre. Por que isso é importante? A comida que nós comemos, a forma como nós cuidamos do nosso corpo, desse templo, importa para o Senhor. Importa. Tem muitas pessoas vivendo dissolutamente no corpo, comendo e bebendo o que não deveriam, acumulando doenças, enfermidades num corpo que ele está sendo mordomo. Esse corpo não lhe pertence, ele é a habitação do Espírito de Deus. Então, se você come e bebe, à torta e direito, irmã, eu não bebo nada, refrigerante, açúcar, não sei o que, vai vir um tipo de doença que vai acarretar uma enfermidade para um corpo que você está cuidando. Como você está cuidando do que você está comendo? Esse corpo é do Senhor. Mas ele vai ser transformado, irmã, naquele momento, né? Sim, vai ser transformado. Mas aí, vamos lembrar
pouco, sobre muito te colocarei. Ser fiel ao Senhor em toda maneira de viver. No que a gente come, no que a gente bebe e no que a gente usa. O que João nos ensina? João nos ensina muito, queridos. A vida de João nos ensina demais. E mais, tudo isso aqui é para nos mostrar o que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de acordo com a missão que Ele nos chamou. Nós temos que ser dignos naquele dia. Então, vamos olhar bem de frente quem é o mais forte? Bem de frente. Apesar de ter nascido com um propósito especial, Sansão rejeitou e rompeu com a missão que Deus deu para ele. Tem muito jovem rejeitando a missão. Tem muito jovem rompendo com o que Deus colocou. Tem muito jovem infiel, com dom de cantar, com dom de pregar, jovem com dom de ensinar, jovem com dom de organizar, de estar aqui no templo. No domingo, acho que foi domingo, eu vi o pastor dizendo: vou chamar os jovens para lavar a igreja. Aí tem jovem que tem as duas mãos e pode lavar, mas não vem. Que você faz de tudo para ele se envolver, mas não vem. Isso aqui, ó, vocês acham que se Sansão estivesse aqui agora, ele era o jovem mais bonito da igreja, mas não daria um centavo de confiança para as moças da igreja? Ele poderia saber cantar, mas vocês acham que ele cantaria aqui? Não, ele ia cantar lá no mundo. Ele poderia pregar, mas você sabe que ele ia pregar aqui? Não, ele ia ser um coach. Ele ia ser aqueles treinadores coaches, bonitão, falador bem, lá no mundo. O talento dele ia ser o quê? Desperdiçado. Que você não seja esse jovem que vai desperdiçar seu talento, como Sansão fez. Então a soberba e o orgulho precedeu a queda de um jovem que tinha tudo para libertar o povo. Você tem dom, você tem talento, e você foi chamado para essa geração. Não desperdice o que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Amém. Não estão tristes comigo não, né? Amém? Amém? Aleluia! Vamos olhar por mais uma vez esse homem de Deus. Ele conhecia o valor da missão que ele tinha para o mundo presente e futuro. João Batista sabia quem ele era no presente, ele estava preparando o caminho e ele sabia quem ele seria no futuro. Você sabe quem é você hoje e quem vai ser você amanhã? E ele ainda diz, ele não se orgulhou da posição que ele tinha. Vocês sabiam que ele tinha vários discípulos, mas ele não se orgulhou, ele não era soberbo. E quando os discípulos viram Jesus sendo apresentado lá no Jordão, alguns discípulos vieram para João e disseram: a gente pode seguir a ele? E ele disse: sim, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Eu entrei na cena, fiz o meu papel e é a hora de eu sair. Ele sabia a hora de falar e a hora de se calar. Ele sabia quando estava diante do Senhor. E ele disse: Senhor, eu não sou digno. E o Senhor disse para ele: nós temos que cumprir o que diz as Escrituras. E ele foi e batizou o Senhor. E ele saiu da cena. Ô jovem, como é lindo quando você sabe a hora de você apresentar Jesus com a sua vida e a hora de você sair de cena. A hora de você louvar o nome do Senhor, glorificar Ele, levar as pessoas para a presença e sair de cena. Tem pessoas que amam os aplausos, amam a fama, amam as curtidas, amam os comentários, amam os elogios, a ponto daquilo subir ao seu coração. Não, João. Os comentários, os elogios não subiram ao coração de João. Ele era humilde porque ele sabia qual era a sua posição naquela história. Era ser fiel ao Senhor até o final. E aí João declarou, lá no 1 João 23, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele declarava: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Você, meu jovem, você, minha jovem, é a voz do que clama no deserto. Esse é você para essa geração. É você nessa geração. E aí ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele e eu, vamos dizer isso bem alto, é necessário que ele e eu. Aleluia. Ele está protegendo o coração dele da vaidade. Ele está protegendo o coração dele do orgulho. E sabe o que foi que Jesus disse sobre João? Eu vos afirmo, meu Deus, que Jesus declarou sobre ele. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Mas mesmo assim, para que João não se exaltasse, o que ele completa? Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então ele disse: você é grande, João. Eu reconheço a sua força. Eu reconheço, João, o seu lugar. Mas todos somos iguais. Todos somos pequenos. Não vamos nos prender na vaidade e no orgulho da fama. A fama contamina o nosso coração. A fama acaba com a gente. Os elogios acabam com a gente. Você é um servo, deixa que ele cresça. Eu me lembro, vou terminar contando esse exemplo, para a gente fechar aqui sobre a força, que eu sei que meu horário já acabou ali. Eu me lembro tem um livro que eu gosto muito, e lá o pastor Max Lucado, ele coloca um exemplo assim de um rapaz que trabalhava em uma galeria de quadros muito bonitos, obras de arte, e ele sempre ficava na frente da obra, e ele dizia: essa obra foi feita por fulano contava a história da obra, e ele ficava de lado da obra, e todo mundo vinha e apreciava a obra calado, ficava ouvindo, ficava vendo. E aí um dia chegou uma pessoa e disse para ele: nossa, essa galeria é muito especial, porque você está aqui apresentando essas obras, você é muito especial, sua presença, a forma como você fala. E aí ele começou a receber muitos elogios, a ponto dele, antes ele apresentava a obra e ele ficava de lado. E aí quando ele começou a ser elogiado muito, ele disse: rapaz, mas então eu faço diferença aqui, eu sou importante. Aí ele começou, mudou a roupa, ficou com a roupa mais chique, mais chamativa. E aí, em vez de ele sair da frente da obra, ele ficou na frente da obra. Ele dizia: essa obra aqui, ela é isso, isso, isso. Essa obra é isso. E ele ficava para as pessoas admirarem ele na frente da obra. E as pessoas começaram a parar de vir. Começaram a parar de vir, começaram a reclamar lá para o dono da galeria. Disseram: a gente gostava dele, porque ele deixava a gente à vontade para apreciar a obra. Agora ele fica na frente, a gente não tem mais espaço para ver. Isso que acontece quando o servo quer tomar a posição de quem está sendo adorado, de quem está sendo admirado, de quem está recebendo louvor. Muitas vezes você canta e aí a sua voz é tão bonita que você feita tanto que a gente não consegue nem prestar atenção em outra coisa, a não ser nos enfeites, nos arranjos, no exagero. Assim, às vezes, também é na pregação. Há pregadores que são tão exagerados, que chega a tirar o brilho da palavra, porque chama a atenção para si. A nossa força, ela vem do Senhor e ela vai voltar para o Senhor. Nós não temos brilho próprio, a nossa luz vem do Senhor. Nós somos como estrelas, astros que são iluminados pelo sol. O sol é o astro maior, e quem é o sol na nossa vida é o Senhor Jesus. Então, jovem, se você não sabe de onde vem a sua força, eu quero te lembrar que a tua força vem do Senhor, e é Ele que faz você ser quem você é. É Ele que te dá a capacidade de ir aonde você vai chegar e aonde você está. É Ele que te revigora, é Ele que te dá capacidade. Então, se você não sabe qual é a fonte da sua força, a sua fonte vem do Senhor, e a Ele toda honra e a Ele toda glória nos céus e na terra. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer por essa oportunidade de bem dizer. E se vocês, toda glória a Jesus.
Eu não sei qual que é a programação da